Unidade 3, Trigonometria. Aula 24.2, conteúdo: Lei dos cossenos. Aplicações. Habilidade: utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Boa tarde, Amazonas. Estamos de volta para a segunda parte da nossa aula de hoje, dando continuidade ao assunto de trigonometria, falando agora sobre a lei, dos cossenos, o teorema dos cossenos, que foi vista na primeira parte da aula de hoje com o professor Carlos. Então, aproveitando aí o ensejo, vamos fazer a nossa famosa revisão. Então, para a revisão. Então, em qualquer triângulo, valem as relações para o cosseno. Nós temos aqui o nosso triângulo de vértices ABC. Então, se porventura nós desejássemos obter o valor do segmento A e tivéssemos conhecimento dos valores B e C e do ângulo alfa, nós poderíamos usar a relação, A relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 que multiplica B, que multiplica C, que multiplica cosseno de alfa. Certo? Isso se nós estamos pleiteando, desejando encontrar o valor de A. Correto? Se nós estivéssemos desejando encontrar o valor de B, nós teríamos, nesse caso, B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 que multiplica A, que multiplica C, que multiplica cosseno de beta. Para isso, nós teríamos que ter conhecimento do segmento A, do segmento B e do ângulo beta. Correto? Agora, se nós desejássemos determinar o valor de C, nós deveríamos ter conhecimento do segmento B, do segmento A e do ângulo gama. E como é que ficaria a relação? C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB que multiplica cosseno de gama. Então, essa é a relação que nós estamos trabalhando na aula de hoje. Feito? Agora, para darmos continuidade à aula, vamos ver o que nos aguarda no desafio do dia. Muito bem, o desafio do dia visa buscar aí, testar, averiguar, avaliar a habilidade que vocês têm de identificar o ângulo. Muito se falou agora há pouco em encontrar o segmento, o valor de A, o valor de B e o valor de C. No desafio do dia, você tem a seguinte situação. Com base nas informações do triângulo a seguir,
Você poderia identificar o valor do ângulo beta? Então, vou dar aí para vocês 30 segundos, né, para fazer as anotações. Em seguida, prosseguiremos com a nossa aula. Muito bem, voltamos então agora para a segunda parte da nossa aula de hoje. Então, vamos ver a aplicabilidade, né, as aplicações que podemos fazer utilizando a lei dos cossenos. Então, me acompanhem na cartela. Aplicações, né? A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. E o ângulo formado pelas direções caixa d'água, bomba, caixa d'água, casa, é de 60 graus. Se pretende bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento serão necessários? Então, a dica fica aí para determinar o valor de X na figura. Então, vamos observar aqui a nossa figura. Né? O esquema é esse, né? Então, esses dados aí, eles podem muito bem ser observados e coletados na nossa vida real, como foi vista na primeira parte da aula, lá no vídeo com a aula do professor Carlos, né? Fazemos as coletas dos dados e, em seguida, fazemos os cálculos à parte. Então, os dados, né, foram expostos daquela forma lá. Então, nós aqui estamos visualizando a situação, né? Nós temos a nossa bomba d'água. Da bomba d'água, né, até o reservatório, a caixa d'água são 50 metros. Da caixa d'água até a casa são 80 metros. E deseja, né, que seja canalizada água da bomba até a casa. O ângulo formado, né, caixa d'água, bomba, casa, é esse ângulo aqui, ó, de 60 graus. Então, como nós temos conhecimento de dois lados e do ângulo formado por esses lados, podemos muito bem usar a lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos diz que nós podemos ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC, que multiplica cosseno de alfa. Então, quem que nós vamos chamar de A aqui? O A é o ângulo, é o segmento oposto ao ângulo que nós temos. Então, nós podemos dizer aqui que o X, na realidade, na fórmula, representa o A. O 80 e o 50 não fazem distinção, né, de letras, tanto pode ser um como o outro. Eu posso chamar o 50 de B e o 80 de C. Não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é o segmento que a gente pretende encontrar. Então, vamos substituir aqui os valores pelos dados que temos. Eu tenho x ao quadrado igual a b ao quadrado, que nós chamamos de 50, mais c ao quadrado, que nós chamamos de 80,
menos 2, que multiplica o B, que é 50, que multiplica o C, que é 80, que multiplica o cosseno de 60 graus. Correto? Então, x ao quadrado vai ser igual 50 ao quadrado, 2.500, mais 80 ao quadrado, 6.400, menos, eu vou ter aqui 5 vezes 8, 40, vou fazer assim, 10, 80, 800, certo? Que dá 400 vezes 2, 800, que multiplica cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Então, podemos ter x ao quadrado igual, somando, nós vamos ter 2.500 mais 6.400, nós vamos ter 8.900. Aqui não dá 800, perdão. Só corrigindo aqui, esqueci de inserir aqui mais um zero nesse produto. Agora sim. Beleza. Aí eu vou ter menos 8.000 vezes 1 sobre 2 é o mesmo que dividir, né? 8.000 por 2. Dividindo 8.000 por 2, isso daqui vai dar 4.000. Então, x ao quadrado vai ser igual 8.900 menos 4.000, 4.900. Então, x ao quadrado igual a 4.900 é a mesma coisa que x igual a raiz de 4.900. Como é que nós poderíamos resolver isso? 4.900 é a mesma coisa que 49 vezes 100. Certo? Aí determinamos raiz de 49 é 7, que multiplica raiz quadrada de 100 é 10. Então, x vai ser igual a 70. Ou seja, o valor de x, né, é igual a 70 metros. Ou seja, entre a bomba e a casa, a distância é 70 metros. Esse desenvolvimento encontra-se aqui na cartela do mesmo jeito, tá? Nós temos x ao quadrado, que é a distância entre a bomba e a casa, 50 metros, que é a distância entre a bomba e a caixa d'água, 80 metros, que é a distância entre a caixa d'água e a casa. Aí vem menos 2, que multiplica 50, que multiplica 80, que multiplica 60. Então, x ao quadrado vai ser igual a 2.500 mais 6.400 menos, né? Repetimos aqui, o 2 vezes o 50 vezes o 80. E o cosseno de 60, que aqui foi colocado em forma decimal, mas é a mesma coisa, porque nós sabemos que 1 sobre 2 é o quê? 1 dividido por 2.
Não dá para dividir 0, 0, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Ou seja, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Certo? Multiplicando tudo isso daqui, ó, nós vamos obter os nossos 4.000. Como é que foi feito esse cálculo? Você pode fazer da seguinte forma. Você pode pegar 80 e dividir por 0,5, que é o mesmo que pegar, acrescentar mais um zero aqui e excluir esse zero aqui. Tá? Então vai ficar o quê? 800 dividido por 5. Essa divisão vai dar no seguinte, vai dar 1, né? Aí dá 5, 3, abaixo 0, dá 6, dá nada, abaixo 0, e aqui nós temos o outro 0. Então isso daqui vai ser multiplicado, né, por 50 e em seguida por 2, que vai dar os 4.000. Muito bem. 8.900 menos o 4.000 vai dar 4.900. Então, x vai ficar igual a raiz quadrada de 4.900, que dá 70. Professor, e se eu não souber simplificar lá aquela raiz quadrada lá, como foi feito lá? O senhor pegou para determinar a raiz quadrada de 4.900, fez raiz quadrada de 49 vezes 100. Depois tirou a raiz quadrada de 49, que dá 7, e multiplicou pela raiz quadrada de 100, que dá 10, que vai resultar no 70. Caso eu não saiba desenvolver esse raciocínio, tem outra forma de calcular a raiz quadrada? Se tem. Você pode pegar, o 49, 4.900, e sair dividindo em fatores primos. Dá trabalho? Dá. Muito trabalho. Você vai perder um tempo precioso com isso daqui, né? Então, como é que eu faço? Sempre sugiro você pegar e decompor o número de modo que venha viabilizar o teu cálculo. Se eu estou vendo aqui 2 zeros, significa dizer que o número é múltiplo de 100. Então, eu pego e separo, ó, 49 vezes quem? 100. O que vem dar no mesmo. Por quê? Nós sabemos que se for decompor aqui, nós vamos ter o 100 fatorado, que é quem? Vai dar por 2, que dá 50, por 2, que dá 25, por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Isso é o 100. E o 49, nós sabemos que é 7 vezes 7. Como é que ficaria na raiz quadrada? Ficaria 2 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado, que multiplica 7 ao quadrado. É isso daqui, ó. Dois ao quadrado, 5 ao quadrado e 7 ao quadrado. Agora que eles estão fatorados, fica simples, ó. Simplifica todo os expoentes, vai sair quem? 2 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Foi isso que aconteceu. Certo? E o desenvolvimento é o mesmo, não muda nada. Se você sabe de cabeça calcular a raiz quadrada,
não tem problema também. Agora, caso você não domine essa habilidade, sugiro que faça a decomposição do número em fatores primos, que aí não há chance alguma de errar, certo? Ok? Com base nesse desenvolvimento, para massificar ainda mais, né, essa habilidade, vamos acompanhar um vídeo produzido aí pelo professor Carlos, para que vocês tenham ideia da aplicação mesmo no dia a dia, in loco, dessa propriedade que é a lei dos cossenos. Então, dê uma olhada aí no vídeo. Muito bem, estamos hoje mais uma vez na Lagoa do Japim, aqui em Manaus, e vamos aplicar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Nesse primeiro momento, vamos determinar a lei dos senos deste tripé até o poste. Porque a medida deste tripé até a margem do outro lado, nós já obtemos essa medida quando o professor Emerson, na aula anterior, usou a lei dos cossenos. Então, vamos à medida. Muito bem, nós fizemos há pouco a primeira medida do outro lado e obtemos um valor. Agora vamos continuar as nossas medições. Vamos zerar daqui até lá e depois vamos fazer uma medida desse ponto do poste até o tronco da árvore que está na outra marcha. Então, vamos às medidas. Muito bem, agora concluímos as medidas, vamos agora à segunda parte, que são os cálculos. Muito bem, pessoal, de posse dos dados do professor Emerson, obteve o lado B igual a 65,33 metros. Ora, precisamos calcular agora o lado C de 81,88 metros. Vou mostrar para vocês como é que a gente chega a esse resultado, porque para aplicarmos a lei dos cossenos, precisamos ter a medida de dois lados, para, através dessa lei dos cossenos, obtermos o terceiro. Então, vamos mostrar para vocês como obtemos o lado C igual a 81,88 metros. Pela lei dos senos, temos que C sobre seno de 71 é igual a 65,33 sobre seno de 49. Seno de 71 é igual a 0,94. Seno de 49 é igual a 0,75. Temos que o C, então, vai ser igual ao produto de 0,94 com 65,33, dividindo tudo por 0,75. Então, C vai ser 61,41 sobre 0,75, que vai dar 81,88 metros. Então, desta forma, eu estou mostrando para vocês como obtemos o resultado da medida do lado C. Porque nós precisamos dessas duas medidas, do lado B e C, para, através da lei dos cossenos, determinarmos a medida do lado A. Muito bem, então vamos agora prosseguir com a lei dos cossenos. A lei dos cossenos afirma o seguinte, que a medida do lado, no nosso caso o lado A, elevado ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados das outras duas medidas, o B e o C, B ao quadrado mais C ao quadrado,
menos 2 vezes o produto dos lados B e C vezes o cosseno do ângulo oposto à medida do lado A. Então vamos substituir agora essas informações com os dados que nós temos. Então, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado. Sabemos que B é igual a 65,33 elevado ao quadrado mais o lado C, que determinamos pela lei dos cossenos, que é 81,88 ao quadrado, menos 2 vezes a medida do lado B, que é 65,33, vezes a medida do lado C, que é 81,88, vezes o cosseno do ângulo oposto à medida do lado A. Se vocês observarem a figura, o ângulo oposto a o lado A é o ângulo de 60 graus. Então aqui vai ser o cosseno de 60. Então, aqui é B ao quadrado, aqui é C ao quadrado, aqui é 2 vezes B vezes C, cosseno de 60. Muito bem. Vamos continuar então a resolução. A medida do lado A elevado ao quadrado vai ser igual ao lado B ao quadrado. 65,33 ao quadrado vai dar 42,68,00 mais 81,88 ao quadrado vai dar 6704,33 menos 2 vezes 65,33 vezes 81,88 vai dar 53. 2 vezes 65,33 vezes 81,88 vai dar 106,98,44 vezes o cosseno de 60, que é igual a 0,5. Logo, a medida do lado A elevado ao quadrado vai ser igual. Somando B ao quadrado mais C ao quadrado, vamos obter 1,0972,33. Vamos obter esse resultado aqui. Menos. Multiplicando 10698,44 com 0,5, vamos ter 53,49,22. Continuando, a medida do lado A elevado ao quadrado vai ser igual a 10972,33 menos 5349,22. Isso vai dar 562311. Então, a medida do A vai ser igual a raiz quadrada de 562311, que vai ser igual aproximadamente a 74,98 metros. Muito bem. Depois da belíssima participação do professor Carlos agora, né? Nós tivemos a oportunidade de presenciar, ver em loco, né? Massificar, materializar a matemática. E agora vamos para o nosso desafio do dia. O nosso desafio, nós precisamos
com base nas informações a seguir, identificar o valor... Não. Com base nas informações do triângulo a seguir, você poderia identificar o valor do ângulo alfa. Está valendo aqui e ali. Muito bem, então vamos lá. Você tem aqui o ângulo alfa, tá? E agora vamos trabalhar essas informações do triângulo, né? Muito bem, então vamos lá. Qual é a lei dos cossenos? Ela diz o seguinte: o quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você está procurando. Então, no nosso caso, vamos identificar o valor do ângulo. Então vamos lá, quem é o A? O A é a raiz de 7. Bom, vamos usar o raciocínio que está aqui de acordo com o desenho, né? Aqui é cosseno de alfa. Vamos lá. O lado A é o lado oposto ao vértice A. Aqui você tem o vértice você tem aqui o vértice A. Então, o lado oposto dele é o A. Se aqui é B, o outro lado vai ser o B. Se aqui é C, o outro lado vai ser o C. Tudo bem? Então, vamos usar essa lógica aqui. Então, o A vai ser 3 raiz de 3 ao quadrado. Muito bem. Observe o seguinte. Como o ângulo que você está procurando é o ângulo alfa, e o vértice dele era beta, vamos inverter aqui B ao quadrado e A ao quadrado. Na realidade, esse ângulo deveria ser o ângulo beta, né? Para ser mais correto. Então, vamos substituir aqui e substituir aqui e colocar o ângulo beta. Porque o ângulo beta é o que está com B, né? Ângulo beta. Muito bem. Nós substituímos por uma questão prática. B ao quadrado vai ser raiz de 7 ao quadrado. A ao quadrado vai ser 3 raiz de 3 ao quadrado. C ao quadrado vai ser 4 ao quadrado. 2 vezes B... Não, aqui é AC. 2 vezes A... Nós invertemos lá, né?
temos que ajustar a fórmula aqui. 2 vezes A vezes C. O A é 3 raiz de 3 e o C é 4 cosseno beta. Porque esse vértice é o vértice B. E o ângulo que fica no vértice B é o beta. Então, temos que fazer segundo o modelo, né? Muito bem. Nós queremos determinar o valor desse ângulo aqui. Então, vamos lá. Eu posso cancelar esse 2 com a raiz. Então, aqui eu vou ter 7. Aqui eu vou ter 3 ao quadrado e cancelo 2 com a raiz. Então, eu vou ter 3 ao quadrado vezes 3 mais 16 menos 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24 raiz de 3 vezes cosseno de beta. Então, eu tenho aqui que 7 é igual a 9 vezes 3 mais 16, 24 raiz de 3 cosseno de beta. Então, 7 vai ser igual a 27 mais 16, aqui vai dar 43. Menos 24 raiz de 3 cosseno de beta. Continuando, vou passar tudo isso aqui para esse lado. Ele é negativo e vai passar positivo. Então, eu vou ter 24 raiz de 3, que multiplica o cosseno de beta, igual... Quem ficou desse lado foi o 43. Aí eu vou passar esse 7 para cá, só que ele vai ficar negativo. Menos 7. Então, eu tenho que 24 raiz de 3 cosseno de beta é 36. Está multiplicando, passa dividindo. 36 sobre 24 raiz de 3. Então, eu vou ter que racionalizar. Então, vamos lá. 36, 24 raiz de 3. E vou ter que multiplicar por raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, vai dar 36 raiz de 3 em cima. Embaixo, raiz de 3 dá raiz de 9, que é igual a 3. Então, eu vou ter 24 vezes 3. Então, continuando, eu vou ter 36 raiz de 3 sobre 72. Divido tudo por 36. 36 divide por 36 vai dar 1. 72 divide por 36, vai dar 2, que multiplica a raiz de 3. Então, você vai dar a raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de beta vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Ora, qual é o ângulo cujo o cosseno dele é igual a raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2, o cosseno dele é o ângulo de 30 graus. Isso quer dizer que beta é igual ao ângulo de 30 graus. Muito bem, agora eu convido o professor Emerson para continuar com a parte do desafio da aula dele. Muito obrigado, professor Carlos. Agora vamos para a correção do segundo desafio da aula de hoje. Então, nós temos essa situação aqui, né?
Com base nas informações do triângulo a seguir, você pode identificar o valor do beta, né? Então, só para nós pegarmos aqui e nos posicionarmos, né? Vamos mudar aqui a posição de um vértice, só para ficar igual o da fórmula. Puxar para cá, puxar para cá e aqui. Pronto. Vamos trazer aqui o nosso triângulo para cá para o lado, para nós termos espaço para o nosso cálculo. Ok? Então, pela lei dos cossenos, de acordo com a disposição aí do nosso triângulo, né, oposto ao vértice B vai estar B, oposto ao vértice C vai estar o segmento C e oposto ao vértice A vai estar o segmento A. Como nós estamos querendo calcular o beta, nós vamos ter que ter essa relação aqui, né? Igual A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C, que multiplica cosseno de beta. O B, né, vou fazer aqui diferente para mudar aqui, vale 14. Então, eu vou ter 14 ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 que multiplica 16 vezes 10 vezes o cosseno de beta, que é o que nós desejamos encontrar. 14 ao quadrado, 196. 16 ao quadrado, 256. Mais 10 ao quadrado, 100. Menos 2 vezes 16, 32, vezes 10, 320, que multiplica cosseno de beta. Então, vamos pegar esse cidadão aqui, menos 320, que multiplica cosseno de beta, e trazer para o primeiro membro. Então, como ele é negativo, ele vai passar positivo. Então, vamos ter 320, que multiplica cosseno de beta, igual a 356 menos 196. Deixa eu melhorar aqui esse 196. Então, nós vamos ter 320, que multiplica cosseno de beta, igual. Vai dar 0, né? Empresta 1, vai ficar 15, vai dar 16, ficou valendo de 2, 0. Então, cosseno de beta, credo. Cosseno de beta vai ser igual, que é 160, 160 sobre 320. Simplificando tudo por 2, nós vamos obter 1 sobre 2. Portanto, cosseno de beta é igual a 1 sobre 2. Correto? Qual é o ângulo cujo cosseno é igual a meio? Nós sabemos que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 3, 2. Cosseno de 45
é raiz de 2 sobre 2 e que cosseno de 60 é 1 sobre 2. Portanto, beta é igual a 60 graus. Pois bem, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Sem mais, desejo a todos um excelente final de semana, uma boa tarde e até segunda-feira. E segunda-feira a nossa avaliação. Não é? Não sei se é nessa segunda ou na outra. Na outra segunda-feira será a nossa avaliação. Então, um bom descanso a todos e até segunda.